A rua principal da capital imperial estava bem movimentada naquele momento, com muitas pessoas indo e vindo e algumas delas conversando sobre os incidentes recentes que aconteceram e sobre o boato de que um assassino da Night Raid tinha sido preso. E enquanto tudo isso acontecia, um jovem da Marinha Imperial, vindo do interior, acabava de chegar ali a convite. Aquele era Wave. O rapaz parecia bem contente por ter recebido a oportunidade de se juntar a essa nova força-tarefa, porém todo aquele entusiasmo dele foi cortado. Nossa, as pessoas aqui parecem estar olhando para mim. Wave falava em seus pensamentos, enquanto alguns comentários sobre ele ecoaram entre as pessoas ali perto. Nossa, ele até é bonitinho, mas tá na cara que é um caipira. Esse cheiro de peixe, que nojo. Esse e mais alguns comentários deixavam Wave meio desconfortável e ao mesmo tempo curioso para saber como eles descobriram que ele era do interior tão facilmente, mas ele decidiu ignorar aquilo e seguir em frente, não demorando muito para que chegasse à porta da sala em que precisaria estar. Wave então engoliu seco e afastou aquele nervosismo, abrindo a porta com tudo e já se apresentando. Prazer, meu nome é Wave e eu vim da Marinha Imperial. Mas quando Wave se deu conta, só tinha uma pessoa naquela sala, e essa pessoa era Boss, um homem alto que usava uma máscara branca em sua cabeça. A visão que Wave teve o assustou, fazendo com que ele fechasse a porta na hora. Não é possível, aquele cara é um dos meus companheiros de equipe. O rosto de medo de Wave aumentou ainda mais depois que viu o papel que recebeu mostrando que era exatamente aquela sala. Wave não teve outra escolha a não ser entrar. Wave abriu a porta e, dessa vez, de maneira mais cabisbaixa, foi entrando e se sentando em silêncio ali pelo canto. Mas então finalmente a porta se abriu. Mais uma pessoa havia chegado. Era Kurumi. Ela se manteve em total silêncio. Wave até iria se levantar para falar com ela, mas um olhar veio de Kurumi para ele, deixando o rapaz com um certo medo. Ela então se agarrou à bolsa de biscoitos que tinha. Tira o olho, é tudo meu. Wave recuou um pouco e se sentou logo em seguida, mas novamente a atenção dele foi chamada para a porta. Duas pessoas chegavam juntas. O rapaz loiro de vestimentas brancas, e ao lado dele estava o Dr. Stilich. Os dois chegavam juntos, embora não parecessem ser companheiros um do outro. Eles foram se aproximando e se sentando, mas ainda assim o silêncio predominava naquele lugar. Mas então, olha só quantos companheiros de equipe por aqui. Legal, legal. Todos ali ficaram surpresos, pois quem havia entrado na sala era ninguém menos que Zank, o carrasco. Há algum tempo ele tinha ressurgido e cometido alguns assassinatos, até que desapareceu de novo, e agora ele estava ali, indicando que seria companheiro de equipe deles. Nós vamos ser companheiros de um foragido. Wave foi interrompido por Zank em seguida. Para sua informação, rapaz, ex-foragido. Eu recebi perdão do Imperador em troca de me juntar a esse grupinho interessante. Legal, legal. Os ânimos estavam à flor da pele agora. Kurumi, Boss, e Stilich não pareciam se importar muito com aquilo, embora Boss tivesse uma certa ressalva, mas Wave estava visivelmente irritado. Mas uma voz feminina ecoou pela sala. O que vocês estão fazendo aqui? Uma mulher mascarada entrou na sala. Ela tinha longos cabelos azuis e uma presença que dava medo. Ei, não temos culpa. Mandaram a gente vir até aqui, então pega leve. Naquele momento Esdeat lançou um chute contra Wave. Entretanto, Zank, que estava ao lado dele, havia previsto aquele movimento com sua arma imperial, bloqueando aquele chute, mas sendo jogado um pouco para trás. Fique um pouco mais atento, garoto, ou você vai morrer. No momento seguinte Esdeat já partiu para cima novamente, mas Wave tomou a dianteira e disputou força contra ela. Aproveitando aquela brecha, Kurumi atacou a general por trás. Mesmo que seja apenas um teste, não espere que eu pegue leve com você. Esdeat empurrou Wave para trás e em seguida se esquivou do golpe de Kurumi, mas aquela máscara que ela estava usando foi cortada durante o ataque, revelando assim para todos na sala que era a tão conhecida General Esdeat, pegando muitos ali de surpresa. Até nossa superior é alguém estranha.
disse Wave em seus pensamentos. Muito bem, vocês no geral foram ótimos, embora alguns tenham me surpreendido mais do que outros. Se me permite perguntar, essa força-tarefa é só a gente? Stilish disse enquanto ainda estava sentado na cadeira. Ah, uma ótima pergunta. E não são só vocês. Quero lhes apresentar 2 outros membros da força-tarefa. Com um aceno de braço, Liver apareceu ao lado direito de Esdeath com uma roupa diferente, de cor branca, até mesmo um pouco parecida com a de Esdeath. E mais ao canto, Tatsumi estava de braços cruzados. Ele usava uma roupa similar à de Liver, porém a capa que usava era preta e não branca. Algumas pessoas ali já conheciam Liver, mas a presença de Tatsumi era nova, principalmente porque eles receberam a informação de que um membro da Night Raid havia sido capturado há pouco tempo, e pela descrição Tatsumi se encaixava completamente. General, ele por acaso, Wave foi cortado por Tatsumi quase que imediatamente. Sim, eu sou da Night Raid. Quanto ao porquê de estar aqui, eu não tenho permissão para falar. Mas acho engraçado você ter preconceito comigo e não ficar assim com os 2 ali atrás. Tatsumi estava se referindo a Kuromi Izaki. Esdeath soltou um suspiro e deu um tapa na nuca do rapaz. Não crie inimizade com seus novos companheiros logo de cara. Tatsumi apenas virou a cabeça, como se para ele pouco importasse. Tanto faz. É um prazer conhecê-los, ou não. Meu nome é Tatsumi e tudo o que precisam saber no momento. Liver colocava a mão no rosto em um tom decepcionado, mas então Esdeath continuou. Agora que já nos conhecemos bem, nós seremos uma força-tarefa que realizará missões de cunho especial e confidencial. Todos vocês assinaram um documento antes de chegarem aqui. Bem, agora a gente vai se preparar para ver o Imperador. Todos foram pegos de surpresa. Ver o Imperador logo assim de cara. Wave perguntava. Temos muito trabalho a fazer, Wave. É melhor acabar com essas coisas chatas primeiro. Esdeath não deu muito tempo para a conversa, já que saiu em direção ao trono logo depois de dizer isso. Os Jaegers seguiram Esdeath, já Liver e Tatsumi ficavam um pouco mais atrás. Ei, eu sei que você não gosta da capital e eu te entendo muito bem, mas tente cooperar. Liver comentou enquanto Tatsumi soltou um suspiro. Eu só aceitei entrar nessa força-tarefa para lidar com aquelas coisas, mas tudo bem, eu tentarei ser mais amigável. Enquanto andavam, os 2 podiam perceber um olhar sobre eles. Aquele olhar vinha de Kuromi, que encarava principalmente Tatsumi, mas ela logo seguiu em frente com os outros. Mais um tempo se passou e todos estavam sentados em uma grande mesa. O Imperador e o General Budou também estavam ali. Naquele momento, o Imperador já tinha passado as informações necessárias para os Jaegers sobre os Devas. E bem, a população imagina que vocês estarão caçando a Night Raid, mas na verdade o principal objetivo de vocês é caçar e matar os Devas e tentar impedir uma guerra. Na equipe de vocês, 2 pessoas já têm experiência de combate contra eles, Liver e Tatsumi. Eles serão os líderes da equipe junto de Esdeath. Nós contamos com vocês. O burburinho foi grande. Wave estava desacreditado. Da mesma maneira, Bowles parecia assustado. Se os relatos forem verdadeiros, esses Devas são absurdamente poderosos. Kuromi e Stilish pareciam indiferentes com aquilo, embora pensassem sobre o assunto dentro de suas mentes. Agora Zank estava animado, como se tivesse recebido um presente. A única coisa que eu tenho que dizer para vocês no momento: nunca enfrentem um Devan sozinho. Os que eu encontrei conseguiram lidar com vários usuários de armas imperiais ao mesmo tempo. Devemos trabalhar em equipe. Tatsumi alertou. Enquanto aquela conversa acontecia, a câmera mudava para outro local, indo diretamente para o quarto do primeiro-ministro. Ele estava sentado em uma poltrona confortável e seu filho, Siura, estava na frente dele. Droga, como eu fui perder o controle desse jeito? É tudo culpa do General Budou. O Imperador saiu do meu controle e agora limitou meus poderes políticos. Anos de planejamento estão quase indo para o lixo. O primeiro-ministro comentava parecendo nervoso e até se levantando enquanto falava.
Uma risada veio de Seura. E você acha mesmo que tudo isso é obra do general Budou? Ninguém mais influenciou o imperador? Pelo menos o imperador só tem conhecimento da sua corrupção e de alguns crimes. Ele não sabe que eu e você estivemos enfraquecendo o império a mando dos Devas. O primeiro-ministro colocou a mão sobre a boca de seu filho. Não fique falando isso à toa. Se eu não trazer mais resultados, aquele monstro com certeza vai vir me cobrar. E por isso eu tive uma excelente ideia. Vou cobrar favores e usar um pouco do meu poder para te colocar na nova força-tarefa da SDAT. Ela ainda está completamente do meu lado. Na verdade, talvez eu até consiga trazê-la para o nosso lado quando a invasão começar. Seura deu mais uma risada, mas desta vez havia malícia em sua voz. Você realmente está preparado para tudo, hein? Tudo bem, e qual vai ser meu objetivo? O primeiro-ministro também deu um sorriso. Quando ia começar a falar, a cena cortou novamente. Desta vez não era um local casual, já que a câmera focava em algo que estava flutuando acima das nuvens. Algo que flutuava em cima da capital imperial. Um homem incrivelmente alto, passando dos 2 metros de altura, usando um manto e um capacete, enquanto olhava diretamente para o Palácio Imperial. Finalmente eu e você vamos nos encontrar, meu pequeno irmãozinho. Continua.